Olá pessoal, vamos fazer um vídeo aqui rapidinho só para a gente relembrar aquela parte de grandezas e medidas e fazer aquela análise de como as grandezas se comportam, tá? Elas podem se comportar de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando elas são diretamente proporcionais? Quando uma grandeza aumenta e a outra automaticamente aumenta também. Por exemplo, quanto mais coisas eu compro, maior vai ser o valor a ser pago. Então, se eu aumento a quantidade, o preço total, o valor total a ser pago aumenta também, tá? Então, são grandezas diretamente proporcionais. E tem as inversamente proporcionais também, que são aquelas que se comportam de forma inversa, ou seja, quando uma aumenta, a outra automaticamente vai diminuir. E o exemplo mais clássico que a gente tem é velocidade e tempo, né? Se eu aumento a minha velocidade num percurso, o tempo desse percurso que eu vou levar, ele vai diminuir, porque eu tô sendo mais rápida, né? Minha velocidade aumentou, então o tempo automaticamente vai diminuir, ok? Então a análise que a gente aprendeu a fazer foi essa, sabendo se duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, vamos relembrar como verificar se duas grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais, tá bom? Na minha primeira sequência aqui, eu coloquei dois números em cada sequência, tá? E aí a gente vai analisar para a gente saber se são diretamente ou inversamente. Bom, a gente tem aqui, ó, 4 e 5 e 8 e 10. Se a gente analisar a primeira sequência, ela está aumentando. 4 e 5 está crescendo. E aqui também, 8 e 10 está crescendo. Então, se as duas grandezas estão crescendo, estão aumentando ao mesmo tempo, eu posso desconfiar que são diretamente proporcionais. Mas, por enquanto, eu só posso desconfiar, tá? Não posso afirmar. Por quê? Eu sou obrigada a verificar se realmente são diretamente proporcionais. E aí, como a gente desconfia que são diretamente, a gente vai montar frações, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o primeiro número sobre o primeiro. Então, 4 sobre 8. E o segundo número sobre o segundo. 5 sobre 10. E aí, a gente vai simplificar as duas frações. Aqui eu posso simplificar por 4. Então, vai ficar 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. E aqui a gente pode simplificar por 5. 5 por 5, 1. E 10 por 5, 2. Então, ó, como deu o mesmo resultado, então são diretamente proporcionais, sim, tá? Vou colocar aqui, ó, abreviado. São diretamente proporcionais, sim. Então, recapitulando, como eu vi que a primeira sequência estava aumentando e a segunda sequência também estava aumentando, eu desconfiei que eram diretamente proporcionais e fui verificar se realmente eram, montando frações, tá? Agora vamos analisar o segundo exemplo. No meu segundo exemplo, os números estão aumentando aqui na primeira sequência, estão aumentando. Só que quando eu olho para a segunda sequência, eles estão diminuindo. Então, na primeira estão aumentando, na segunda estão diminuindo. A partir daí, eu posso desconfiar que são grandezas inversamente proporcionais.
porque acontece o inverso entre as duas sequências, mas eu ainda não tenho certeza se realmente são inversamente. Para eu verificar, a gente vai montar multiplicações. Na diretamente, a gente foi montando frações e simplificamos. Na inversamente, a gente vai montando multiplicações, mas sempre seguindo aquele esquema, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, tá? Então, vai ficar 2 vezes 30, 3 vezes 20, 4 vezes 15 e, por último, 5 vezes 12. 5 vezes 2, ficou pequenininho ali no canto. Vamos resolver para ver o resultado. Aqui vai dar 60, também deu 60, 4 vezes 15, 60 e 5 vezes 12, 60 também, ok? Então, todos os resultados também foram iguais aqui. Então, realmente são inversamente proporcionais, ok? Vamos ver o terceiro exemplo, tá? Então, ó, analisando, a primeira sequência está aumentando e a segunda sequência também está aumentando. Então, eu posso desconfiar que são diretamente proporcionais, mas aí eu tenho que verificar, tá? Então, vou colocar 1 sobre 5, 2 sobre 7 e 3 sobre 8. E aí a gente entraria naquele processo da simplificação, certo? Só que quando eu olho aqui, ó, minha primeira fração, eu tenho o número 1 como numerador e o número 5 como denominador. Gente, não tem como simplificar essa fração, ela já está escrita na sua forma mais simplificada possível, tá? Não existe nenhum número que eu possa dividir o 1 e o 5 ao mesmo tempo, mesmo porque o número 5 é primo, ele só se divide por ele mesmo, tá? Então, aqui a gente já não consegue mais simplificar. O 2 e o 7 também são números primos, né? Então, o 2 só divide por ele mesmo e o 7 também só se divide por ele mesmo. Então, aqui também a gente não consegue simplificar. Essas duas não. E na terceira fração, a mesma coisa. O 3 e o 8 são primos entre si. Então, nenhuma dessas aqui a gente conseguiu simplificar. Ou seja, e se por acaso desse para simplificar todas as três, tá? Mas o resultado fosse diferente. Então, não é nem diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. E nesse caso aqui não deu para simplificar nenhuma, então também não é diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. Então, o que a gente escreve? Não é, colocar abreviado, tá, gente? Não é diretamente e nem inversamente proporcional, tá? Então, recapitulando, aumentou, vou montar frações e simplificar para verificar se realmente são diretamente. Aumentou, diminuiu, vou montar multiplicações para verificar se realmente são inversamente. E aqui, aumentou, ou se aumentasse e diminuísse, tanto faz. Mas na hora de resolver os resultados forem diferentes, então não vai ser nem inversamente nem diretamente proporcional,
Ok, gente? Foi um vídeo rapidinho só pra gente relembrar essas situações, mas se ainda ficar alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!